esquerdo Gabriel Rojas do Racing vai mesmo se transferir para o Cruzeiro. Rapaz, vamos ver o que o pessoal tá comentando aí sobre o Gabriel Rojas, que lateral esquerdo do Cruzeiro, né? Kaique, será que vai sair mesmo? Vamos ver, hein? Mas se chegar no preço ali que o Cruzeiro tá querendo, vai ser vendido com certeza, né? Mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like cabuloso, inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Se você puder ajudar o canal também, clique em qualquer tênis desse que a gente escolhe aqui calçados aqui, que você pode comprar um calçado que está aqui na nossa descrição. Ficarei feliz da vida que você ajudará o canal também. Rapaz, e Rojas comentou sobre o seu ídolo ali no Cruzeiro, né? Ele falou assim, é o ídolo dele, lateral esquerdo. Quem que é o ídolo dele? O Sorin, né? Tá aí o atacante Gabriel Rojas. O próximo lateral esquerdo do Cruzeiro, um lateral esquerdo muito ofensivo. E Sorin é o ídolo dele. Depois nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aí. Vamos ver agora o que a imprensa está falando sobre essa contratação que teve, né? Teve aí. Lucas Silva também comentou, né? Que quanto mais jogadores de alto escalão vir para o Cruzeiro, melhor. Mas é que no fundo, o jogador fica assim, tá vindo outro aí para tomar a posição de alguém. Deve ser, né? Vamos dar uma olhadinha no que o pessoal da Band, né? Vamos ver o que o pessoal aí da Band está falando sobre as contratações. Né? Com duração até o fim de 29, transferência fechada na casa dos 6 milhões de dólares, 31 milhões de reais. E é a nova contratação do Cruzeiro. Portanto, eu menti aí, quando disse que não te queria. Surpresinha. Quando disse que minha alegria. Resenha surpresinha. Resenha surpresinha. Porque vamos falar do Rojas e do Cruzeiro, senhoras e senhores. Aqui, baita contratação. Vamos falar primeiro do jogador. Ele vem sendo importante e um dos principais destaques da equipe do Racing desde 2024. Muita bola, ele acumula boas atuações dentro da equipe do Racing. E na atual temporada, então eu estou falando do Racing bem, campeão da Copa Sul-Americana em 2024. Um Racing foi semifinalista da Libertadores em 2025. Caiu para o Flamengo, né? E um Racing que na atual temporada não vem bem. Porém, o Rojas continua tendo boas apresentações. É um cara que tem muito potencial, principalmente ofensivo. Eu acho que ele precisa aprimorar, principalmente jogando no futebol brasileiro, a questão defensiva dele. O ofensivo dele é muito bom. Ele é um cara que tem bonzinho. E isso que o Kaique tem muito, né? Defensivamente, Kaique já é muito bom. Os times muito lá de fora, principalmente o time da Europa, tá de olho no Kaique, principalmente por causa do lado defensivo dele, de conseguir atacar e defender muito bem. Por isso tem que tomar cuidado dessa questão de o cara ter que aperfeiçoar a defesa. O Cruzeiro tem que pegar laterais, sabe, claro, né? Atacar bem e defender muito bem, igual era, né? Sorin, então não lembro dele, como que cara defendia, que raça que ele tinha para voltar, para marcar, e chegava muito tempo, muitas vezes como uma surpresa na área do adversário aí, né? De acertos no cruzamento. Então isso também para um Cruzeiro que tem um baita de um definidor, que é o Caio Jorge, eu acho isso muito significativo. A minha preocupação é o Rojas vem para disputar posição com o Kaique ou já existe algo pro Kaique? Porque é importante a gente ressaltar que o Cruzeiro está perdendo o Cauã também, né? O Cauã Prates. A minha discussão é como que fica, mas é uma baita de uma contratação. Ele chega para agregar e muito potencial para se tornar, na possível saída do Kaique, um titular absoluto da equipe do Cruzeiro. É um movimento importante do Cruzeiro. Bom dia a todos. 6 milhões de dólares. Isso a gente vai ver a partir do desenrolar, né? Ontem até fiz um lembrete lá. A janela de transferências ainda nem abriu, hein? Ela nem começou a rodar ainda, que ela começa a rodar só em 22 de julho. E vai se fechar dia 11 de setembro.
mas os movimentos já estão acontecendo. É um ótimo lateral, o Rojas tem 28 anos. Acho que, Elton, dificilmente, a essa altura do campeonato, a deficiência dele na parte... Claro que todos nós, né, devemos sempre procurar melhorar, mas eu acho que ele já é um jogador formado aos 28 anos, sabe? Ele pode se esforçar para tentar se defender, melhor, mas tá muito formado ali o que o jogador já é aos 28 anos, né? Tem uma capacidade realmente ofensiva muito grande, estava na pré-lista do Scaloni para a Copa do Mundo. E o Kaique, o Betis fez uma primeira proposta. Gente, o Kaique para mim, virou só uma questão de quando e qual. Quando ele vai ser vendido nessa janela e qual proposta vai ser a proposta que vai pagar o que o Cruzeiro pretende para vender o atleta. Eu acho, e aqui às vezes a gente fala, alguém no chat entende, o Valu tá louco para vender. Não, nem... Eu não sou empresário do Kaique. Você não está ganhando nada. É de acordo com o que a gente tem visto. Só estamos observando os movimentos. Betis, Roma e Barcelona, Sporting, a espreita, quem sabe. Até outro clube, que ainda o nome não foi falado, pode ser o clube a chegar, cortar todos esses clubes e conseguir levá-lo. Então, eu acho que é uma questão de quando seria o cenário ideal para um Cruzeiro mais forte, você contar com Kaique e Rojas, você teria dois laterais muito fortes por um lado, mas eu acho que é um movimento do Cruzeiro. Aí alguém fala, mas ele não está à altura do Kaique. Gente, o Kaique, ele está vivendo um momento na sua juventude, é o melhor momento dele, talvez mesmo com uma grana para investir, 6, 7 milhões, você não acha exatamente, dificilmente você encontra na vida profissionais, jogadores com as mesmas características de um que vai deixar um determinado posto. Eu acho que o Rojas é uma bela aquisição para o Cruzeiro. Se o Kaique for vendido, ele está apto para a responsabilidade que será ser titular do Cruzeiro com Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro adiante. Se o Kaique ficar, parabéns, Cruzeiro, você terá uma bela dupla de laterais com uma disputa daqui a pouco, né? Neste momento o Kaique é titular, mas para mim o movimento do Kaique é o contrário do Rojas, né? Que está chegando à toca da Raposa e vai ficar até final de 2029. Kaique tá vivendo um grande momento, marca muito bem, tá na flor da juventude. Eles comentaram aí, é verdade, o cara 28 anos não vai mais, vamos ter que forçar mais um pouco a marcação dele. Não, o treinador tá trazendo, sabendo as características do cara. Ele não defende tão bem, mas ataca muito bem. Quando precisar de defender, Kaique não estando aí no Cruzeiro, uma solução muito boa que já vem jogando um tempo aí, né? Já foi improvisado e agora já jogou 2 vezes nessa posição, que é o Vidalba, cara. Que o Vidalba perdeu a posição dele ali, perdeu o espaço na zaga, mas como lateral ele joga muito bem. Por quê? Porque ele não precisa o tempo todo estar na área, porque o treinador do Cruzeiro parece que queria aumentar a estatura da defesa do Cruzeiro, para evitar esses gols que o Cruzeiro estava tomando aí, muito de bola alçada na área. Funcionou, começou a dar certo. E quando o Vidal aumenta pela esquerda, além dele marcar muito bem, ele sabe marcar, ele sabe também sair rápido ofensivamente, ele tem gás para isso. Você vê quando ele está na zaga, ele gosta sempre de sair jogando. Na lateral esquerda ele vai poder sair jogando muito. Então o Vidal vai ser ali um substituto imediato. O Cruzeiro precisou defender mais, é o Vidal. Porque Kaique com certeza já tem coisa bem encaminhada para ele aí. E mais provável que o Cruzeiro está vendo que o Kaique vai sair do Cruzeiro. Então, né, titular nada é o Kaique. Se tivesse os dois jogadores, né, Cruzeiro, se o Kaique não for vendido, vai ficar os 2 jogadores aí. Tá, beleza, ótimo. E o Cruzeiro vai ter que focar muito também na questão do atacante, né, cara? O Cruzeiro tá precisando de atacante, porque tá com o Neiser, tá com o Chico da Costa, o atacante que substitui imediatamente o Caio Jorge, que seria esses 2 atacantes aí no Cruzeiro. E tem uns que joga pelas laterais, hein, que não é na posição do Caio Jorge, mas sim, o Cruzeiro pode jogar sem um atacante. Que é tem o Sinisterra, tem o Arroio, ainda tá com o Wanderson lá ainda. O Christian Meia, mas está jogando como atacante há muito tempo pelas pontas, né? Então, o Christian está jogando, tá até na melhor época dele, melhor temporada que o Christian está fazendo, joga muita bola.
Então o Cruzeiro tem muitos jogadores pelas pontas. E os 2 atacantes que veio para substituir Caio Jorge, cara, não fluiu, não deu certo. Não andou, né, cara? Não andou mesmo. Vamos continuar aí no bate-papo da turma. Milhões de dólares na cotação atual, 31 milhões de reais, é o Cruzeiro fazendo um movimento bem importante nessa janela, para mim, trazendo uma peça urgente, com o Kaique permanecendo ou com o Kaique sendo vendido. O Cruzeiro necessitava trazer um lateral esquerdo porque vendeu o reserva Cauã Prates por 12 milhões de euros. O Cruzeiro trazendo o Rojas, ele resolve sobre a saída do Cauã Prates, mas ele também já deixa um jogador para tomar conta da posição caso saia o Kaique também. Então é um jogador para as duas situações. Então, se o Kaique não sair, ele fica aqui disputando posição com o Kaique. Se o Kaique for embora, ele tem um cara que chega, farda e joga. Isso. Né? E aí, você tem jogadores ali que podem ser reservas. Aliás, quando... não sei se foi você que disse semana passada aqui, quando o Arthur Jorge trabalha com os laterais também vindo por dentro e tal, o Cauã não poderia ser um cara para ser também muito usado? Cauã Moraes? O Cauã Moraes ser muito usado na lateral esquerda por esse facilitador de também já jogar mostrou que muito consegue, por dentro, né? Porque jogando assim... As melhores atuações dele até aqui nessa temporada são assim. Pois é. São como lateral esquerdo. Então você acaba tendo duas... Cara, o Vidal, mas ele é um cara que tá... surgiu um fator novo, além né? de gostar muito, tem muita raça na lateral esquerda, Vidal. Para substituir um ou outro. E deu passo pro gol do Matheus Pereira. É que o Vidalba, né, não gostam, mas o Vidalba ele surgiu como lateral esquerdo. É improvável que ele volte a exercer a função de lateral esquerdo. Cara, eu achava. Não. Mas o Arthur já... eu acho que o Vidalba mudou isso na cabeça do Arthur através dos treinos. Eu não estou dizendo que o Arthur vai bancá-lo caso o Kaique vá embora, como o reserva do Eu acho Rojas. que vai. Pode até ser, mas diz muito mais a respeito do que o Vidalba conseguiu trabalhar ao longo desses meses do Arthur Jorge, desses 18 jogos, porque quando o Arthur assume o Cruzeiro, na primeira oportunidade, não é o Vidalba que vai por ali, é o Cauã Moraes, que vai jogar contra o Vitória. Então talvez o Vidalba tenha conseguido, talvez não, ele conseguiu, para mim, dar um passo para mostrar pro Arthur Jorge, olha, me deu uma oportunidade aqui na lateral. Agora, dizer que isso vai virar uma tônica, vai virar uma... Pode ser que sim, tá? Pode ser que vire uma tônica e pode ser que ele seja, sim, o titular. Titular não, seja o reserva imediato, né? Ali nessa posição. O Cruzeiro, assim, tá saindo, vai sair. E substituto para Matheus Pereira, hein, cara? Será que vai caçar? Não tá tendo, né? Não tem um camisa 10, armador, não tem lugar nenhum, gente. Será que não tá tendo aí as categorias de base de algum clube? O Cruzeiro tá criando algum? Cadê os 10, cara? Todo clube campeão no mundo lá fora tem um habilidoso no meio de campo. O time é todo veloz, agora tu correria? Não. Olha as seleções aí que tem. Real Madrid parou de ganhar, sabe quando? Parou de ganhar esse título há 2 anos sem título? Quando Modric saiu fora. Era o camisa 10, habilidoso. Punha a bola no chão, sabia distribuir. Real Madrid só foi com um touro louco corredor. E aí? 2 anos sem título. Real Madrid, hein? Real Madrid. 2 anos sem títulos. Deus, quando o Modric, camisa 10, habilidoso, saiu do time. Quem que é o da França lá? O cara que é o cara da França. Além de ter muito cara habilidoso, é cara lá. Vitinha? Não, Paris Saint-Germain. Vitinha, que é o de Portugal. Paris Saint-Germain, habilidoso. Vitinha. Então, todo time tem que ter esse camisa 10, cara. Se falam que tá acabando, o time que bota esse cara é o time que vai começar a ganhar. Então, vai ter que criar esses caras novamente. Beleza, nações? Um grande abraço pra vocês. Com Deus, até mais. Tchau.